Olá pessoal, esse é mais um Weekly News para vocês, estamos começando aqui. Como vocês notaram, a gente deixou de fazer uma semaninha aí por problemas técnicos, até falei sobre isso num vídeo passado. Mas hoje a gente está de volta com o nosso Weekly News, notícias da semana. E aí Bruno, como é que estão as coisas? Melhorando aí essa parte técnica? A parte técnica sim, né? Agora o cenário político brasileiro, nem um pouco. Tá ruim, tá difícil. Tá um lixo, né? Tá um lixo. É verdade. Então pessoal... Só rindo mesmo. Então pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir algumas coisas para vocês. Mais uma vez, inscrevam-se no nosso canal, curtam os nossos vídeos, comentem e também curtam nossa página lá no Facebook. É muito importante a gente ter essas curtidas de vocês, esses comentários e essas inscrições, ok? Então Bruno, essa semana a gente teve aí algumas coisas que, como você falou, pioraram o ambiente político no país, né? A gente vai tratar nesse Weekly News mais especificamente hoje sobre a liberação do Aécio para voltar ao Senado e também a soltura do Rocha Loures. Temos também a delação de Jorge Batista, em que ele afirmou que Lula e Dilma sabiam do esquema de corrupção e eram beneficiários dele. A gente tem também aqui as manifestações de ontem, a greve geral, que de greve não teve nada. Temos aí o vídeo que teve o Dória e o Benê Barbosa numa conversa sobre segurança pública. E por fim, o desmascaramento da CNN, né? No canal de notícias norte-americano, que foi desmascarado essa semana passada, bem que o Trump falou que eles eram fake news. Então Bruno, vamos começar. O STF aí liberou o Aécio Neves, o ministro Marco Aurélio Mello, liberou o senador para voltar às suas atividades no Senado. Ele que estava afastado mediante uma decisão do Fachin, né? Como é que você vê isso? É um total absurdo, né? E a forma como foi colocada, né? Até quando foi proferida lá a decisão, ele citou a carreira invejável, algo assim, ou admirável elogiável do senador. Elogiável, é exatamente esse termo. Tipo, o que importa? Isso não entra no mérito da questão. Eu também não entendi isso, entendeu? não. Poderia ser a alma mais honesta do Brasil, né? Mas deveria ser preso, né? Se cometesse crime, né? Tem um político aí que diz que é igual a Jesus Cristo, assim, ó. Né? Cometeu crime tem que ser preso, né? Agora sim. Quando ele falou isso, eu me lembrei de uma figura que foi honestíssima em sua carreira política, mas que foi um grande canalha, um genocida. Adolf Hitler. Ele foi um cara extremamente honesto na vida pública, mas que foi um demônio, né, para a população, para a Europa naquele momento. Então esse negócio de vida política elogiável é bem esquisito isso. Honestidade relativa, né? Assim, porque em relação ao povo que ele dizia ser dele, a raça ariana, aquela baboseira toda, mas em relação aos judeus e as outras minorias, ele roubou tudo. Mas eu não tô nem falando, eu não tô nem falando da honestidade em si. Eu tô falando da vida política elogiável, porque ele teve uma ascensão muito rápida. Eu tô falando da ascensão política e não não, com certeza. Da questão pública de ser não, entendi. Não, com certeza. Só observação, porque eu me lembrei agora de um vídeo, acho que foi o Gregório do Vivier, sei lá, um postinha desses aí, famosinho, de YouTube. Ele falando que não, porque o Hitler foi muito honesto e tal. Cara, tá ligado? Aí eu me lembrei disso, eu só queria não deixar essa... Mas enfim, outra coisa também interessante que a gente falava na época de Dilma, que falava assim, pô, ela vai sofrer impeachment só quando o pessoal vê o quê? Tipo um saco escrito dinheiro, um cifrão nota lá. Nota fiscal de propina. Foi basicamente... Não, é pau. E foi exatamente isso que aconteceu. Não com um cifrão lá desenhado na mala, né? Mas com o Rocha Loures, por exemplo. Pô, tem prova, o Aécio tem as gravações, o cara pedindo 2 milhões pra defesa dele. O Rocha Loures tava com 500 mil numa mala, meu. Muito dinheiro. E não importa se era muito, se é pouco. Mas enfim, provas tem assim, né? Abundam. E quando meu pai veio até falar comigo, poxa, como é que tu tá se sentindo em relação a isso? Pai, surpreso eu não tô não, né? Decepcionado a gente sempre tá, cada dia mais aqui no Brasil. Mas surpreso,
Alguém realmente confia que o STF vai ter feito pela última vez uma decisão, uma cagadinha dessa, né? Como a gente chama. Não é a última, pô. Não é a primeira nem a última. Entendeu? Esses caras não prestam conta de ninguém. E tem uma coisa que eu tava pensando essa semana, Bruno. Até postei alguma coisa sobre isso no Facebook. Falando o seguinte. A gente no Brasil atualmente não pode confiar em nada. As instituições, elas estão funcionando como eles vivem se gabando. As instituições do Brasil estão funcionando de forma adequada. Estão funcionando para eles mesmos. Eles só pensam nos próprios umbigos. O executivo, legislativo, judiciário da mais alta cúpula, a gente tem que fazer um parênteses. Quando a gente fala do judiciário, da Operação Lava Jato, que é louvável o que eles estão fazendo, mas quando a gente fala da alta cúpula, que é aquele judiciário mais politizado por ser indicado pelo executivo, é um lixo. É um lixo. E eles só pensam neles mesmos. E existem pessoas que ainda insistem em acreditar na institucionalidade do nosso país, que não existe mais. Não existe, a não ser para os próprios benefícios deles. Exatamente, é porque não existe nenhum mecanismo de controle desse tipo de mau comportamento, né? Se fosse uma empresa privada e o sujeito se recusa ou ele deliberadamente, né, escolhe um caminho de fazer um mau trabalho, ele é demitido, né? Ele fica queimado no mercado. Não é isso que acontece com essas pessoas que estão lá em cima. Não existe nenhum tipo de mecanismo para poder controlar o comportamento deles, né? E o desempenho. Por isso que eu acredito nisso aqui, ó, que aqui tem um poder moderador que acabava com toda essa safadeza. Não, isso é outro assunto. É outro assunto. Não necessariamente o império, mas se pelo menos houvesse um parlamentarismo e houvesse a possibilidade de não ser deturpado, né? Porque o pessoal tá querendo fazer aí um novo regime de governo, mas sabe que o Brasil gosta de avacalhar, né? Inventa um negócio e... Mas se fosse um parlamentarismo aos moldes ingleses, né? Tipo, inglês... eu acredito que seria muito legal, né? Muito interessante, porque se tivesse um momento de instabilidade dessa aí, dissolvia, acabava com tudo, convocava novas eleições gerais e pronto, né? E só um ponto rapidinho que eu vi algumas pessoas de novo defendendo Dilma Rousseff e Lula. Não, tô falando assim, aquela frase, não. Primeiro... Eu posso já, antes de você falar, posso já fazer o link com o próximo assunto? Pode, porque nessa semana saiu uma parte da delação do Jorge de Batista, em que ele falou que existiam duas contas que totalizavam cerca de 150 milhões de dólares para Lula e para Dilma. E que ele avisou, na época, a Lula e Dilma, e quem era o operador dessas contas era o Guido Mantega, que foi o ministro da Fazenda nos dois governos. Não existe santinho nisso, principalmente Dilma e Lula, né? Pode continuar. Não, exatamente. E o que as pessoas esquecem é de que a JBS é um grupo empresarial que estava envolvido nessa maracutaia toda. Mas você tem também a Odebrecht, você tem as outras grandes empreiteiras, você tem a Petrobras, as estatais que foram utilizadas para saquear mesmo o país, né? E o pessoal fica tipo, primeiro, usando aquele comentário que o pessoal tava falando, não, primeiro a gente tira a Dilma, depois a gente tira o resto. Que a gente realmente tava falando lá no início do ano passado, quando a gente tava querendo tirar a Dilma, na verdade desde 2015. E a gente tirou a Dilma, vários outros políticos grandes caíram, empreiteiros caindo aí. Agora, se você não briga para que os caras caiam, você não faz pressão, no lugar de você fazer pressão, você vai estar defendendo o seu político de estimação, realmente não vai cair mesmo não, entendeu? E quando você convoca uma passeata, fora Temer, massa, fora Temer, mas as pessoas não vão, a população não vai para esse tipo de passeata, por quê? Porque não é a passeata fora Temer, é a passeata volta a Dilma, a passeata volta a Lula, entendeu? Aí não entra, porra, o pessoal não quer esse lixo de volta. É isso que eles não entendem. E mais do que isso. Aí por isso que foi um fracasso. Se a gente for analisar mais profundamente, é uma passeata fora Temer, e as pessoas entendem, fora Temer, ok, mas bota quem? A gente acabou de passar por impeachment de Dilma, chegou o Temer, conforme a Constituição previa. Agora eles querem o fora Temer para ter direta já. Direta já não está prevista na Constituição. Teria que ter eleição indireta. Volta quem? Eu concordaria em também cair, com certeza, velho. Eu não estou muito mais preocupado com essa questão de instabilidade, não, sinceramente. Isso é questão minha mesmo. Eu acho que o momento econômico do país se recupera assim, rapidinho. Mas se a gente permitir que as mais pessoas fiquem lá,
entendeu? O pessoal é desonesto, todo mundo sabe que o cara é safado. Mas aí é que tá, eu não tô também aqui fazendo uma defesa de Temer, longe de mim. Não, de forma alguma. Eu sei que você não entendeu assim, mas pode ser que tenha pessoas assistindo que pensaram isso. O que eu tô dizendo é o seguinte, é que tá todo mundo envolvido ali. Então tem que derrubar todo mundo. Tem que ter uma mudança geral. Não, exatamente. Agora, a mudança ela viria por intermédio de uma reforma que seria feita por eles mesmos e vai terminar em pizza. Aí não dá certo. Vai terminar em pizza, a grande verdade é essa. No Brasil, vai terminar em pizza. A questão é que tem que haver pressão popular constante, certo? Direcionada para os objetivos específicos e desobediência civil. Ponto. Entendeu? Agora, se a gente ficar... não estou falando de vou queimar ônibus, vou quebrar o comércio dos outros. Não, pô. Mas fazer pressão nos alvos certos. Entendeu? Como é que eu digo? Não ficar desvirtuando a luta de querer um país melhor, né? Tirar o objetivo de vamos derrubar o Temer, como eu estava dizendo, e ficar defendendo político A, político B. Pô, não vai. Ninguém quer Dilma, ninguém quer Lula, ninguém quer direta já. Quem quer direta já, inconstitucional, é essa turminha aí, pra ver se consegue salvar a pele deles, né? Exato. Entendeu? Exato. Porque se tiver foro privilegiado, vai pro STF, aí, né? STF é coração de mãe, né? STF é uma delícia. Eu me lembrei do José Neonami Pinto, né? O jornalista lá no Roda Viva. Excelente aquele vídeo. Quem não assistiu, procura aí no YouTube, que é muito bom. Mas, Neumann, você não confia no STF? Não, não confio. Isso é muito sério, Neumann. Aquele Marco Aurélio Melo. Isso é muito triste. Aquele cara Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas, enfim. Falando na volta de Lula e Dilma em manifestações, ontem a gente teve mais uma greve geral, que de greve não teve nada, de geral não teve coisa nenhuma, e foi mais uma vez uma manifestação de meia dúzia de pelegos pela volta de Lula e Dilma, né? Não, exatamente. Dois pontinhos só. Primeiro, não é greve geral, certo? E não é greve. Certo? Porque quem faz greve é trabalhador. Exato. Essa turma, a maioria, ou boa parte ali, né, vive nas tetinhas de sindicato. Exato. Segundo ponto, porque foram piores do que o fiasco que aconteceu alguns meses atrás, eu não lembro, 2 meses, 3 meses. Por que foi pior? Porque o Temer sinalizou que poderia haver outra contribuição sindical, né? Ou até ser mantida essa aí. Então, o pessoal, tipo, a tetinha tá mantida. Dane-se o direito do trabalhador, o direito, né? Que não é direito de nada, né? Mas enfim, isso é discussão econômica. Então é isso. Vai manter a tetinha, pelo menos sinalizou isso, testou, funcionou, entendeu? E essa turminha que diz defender trabalhador ficou em casa. Exato. Entendeu? Exato. Basicamente é isso. E você vê que mais uma vez, queima de pneus. Nessa vez, até pelo número tão diminuto que foi de pessoas às ruas, não teve muito quebra-quebra, né? Teve mais pessoas tocando fogo em pneus ali, paralisando algumas vias. Lá em São Paulo, paralisaram a avenida que leva ao aeroporto. Teve um problema, um constrangimento para as pessoas que queriam chegar nos seus locais de trabalho, enfim. Mas foi muito menor do que a outra vez, que já foi pequeno, mas eles realmente pararam o país daquela outra vez, porque com muito pouca gente eles conseguiram fazer isso, mas dessa vez nem isso eles conseguiram, né? Foi muito, muito menor do que o outro. O outro já tinha sido um fiasco absoluto. Uma desgraça aquilo ali. Mostrou que a esquerda não está falando a mesma língua do povão. Entendeu? Eles estão pensando assim, em banheiro de gênero, pensando de acordo com a ideologia de gênero, né? Ah não, o cara me identifica como um helicóptero de ataque Apache. Tá, massa helicóptero. Porra! Essa é boa! Cara, né? De noite eu curto, tá ligado? Soltar os mísseis e pá, Hellfire. Tô preocupado. Essa foi boa. A turma não... Mas pô, a turma não tá preocupada com esse tipo de coisa, pô. O pessoal quer botar o prato na mesa cheio lá, alimentar a família e tal, dar uma vida boa. E o pessoal tá nas faculdades se preocupando com peru e pepeca. Não, justamente. É o perfilzinho que apoia, né? O militante de esquerda que apoia esse tipo de movimento, né? Vamos lá. Essa semana a gente teve aí uma participação do Benê Barbosa. Benê Barbosa, para quem não conhece, é aquele especialista em segurança pública que defende abertamente o fim do Estatuto do Desarmamento e a volta da população ter a possibilidade de se armar. Quem quiser ter sua arma,
seu porte de arma, sua arma em casa, enfim, poder ter. O Dória, que é prefeito de São Paulo hoje e que é um candidato à presidência viável para o ano que vem, já declarou-se a favor do desarmamento. Ele que é do PSDB, que não engana ninguém, é um partido de esquerda. Então, teve a participação do Benê Barbosa, que muitos esperavam que houvesse um choque de ideias. Você chegou a assistir o vídeo inteiro, Bruno? Inteiro, confesso que não. Tive um probleminha com a minha conexão. Mas assisti 40 minutos, foi uma hora mais ou menos. Eu assisti cheguei o vídeo até os 40 minutos e... Mas, assim, pelo que eu pude ver, muitos argumentos do Benê Barbosa, eles foram, assim, muito oportunos, porque muita coisa que o Benê estava argumentando, de táticas da esquerda e táticas da imprensa para atacar determinadas atitudes de políticas do Dória, também são utilizadas as mesmas táticas em relação ao armamento. Então, você for ver, durante o período que eu assisti o vídeo lá, o Benê apresenta o argumento e o Dória, ele, não, é verdade. Então, para reforçar seu argumento, eu cito um exemplo que aconteceu comigo. Ele vai falar lá que, eu aumentei a velocidade da marginal de novo, que o prefeito antigo lá, o Haddad, tinha diminuído e tal, e mostrando que não tinha nada a ver a questão do aumento de acidentes com essa questão da velocidade e tal. Enfim, só sintetizando, assista um vídeo, certo? Mas o que é que eu queria dizer? Seguinte, o Dória é um homem de negócios, é um homem os interesses dele são outros, né? Não são ficar teorizando, ficar estudando ideologia. Ele não é um cabeça branca do PSDBzão lá antigo, né? Um FHC da vida. Não, justamente. O arcabouço teórico que ele carrega é pequeno, entendeu? O campo de atuação dele não precisa ele estar sabendo dessa questão ideológica, dos projetos dele, não. Só que agora ele está entrando no mundo que ele precisa saber, né? E quando o Benê foi apresentando os argumentos e ele mostrando que concordava com quase tudo que ele, ou com tudo que ele falou ali, porque eu não vi nenhuma discordância em momento algum, né? Eu vi apenas observações assim pontuais, mas o Benê foi falando e ele concordando, né? Beleza. Diante dessa aparente concordância, tem dois caminhos aí. Se no futuro o Dória muda de posicionamento em relação ao desarmamento, ok? Ele demonstra que tem caráter. Isso é um teste. Se no decorrer do tempo agora ele continua com essa... Ah, não, tem que desarmar, vou ajudar a ONG desarmamentista aqui, significa que ele é mau caráter, que ele é perigoso. Porque diante de todas as informações, né, ele não pode, que foram expostas por ele, pelo Benê Barbosa, ele não pode alegar desconhecimento, não pode alegar ignorância. O Benê até levou uns 5 livros para ele, né, sobre o assunto. Exatamente, ele levou o livro dele também, né, que eu recomendo a leitura, muito curtinho e muito rico, né, em estatísticas. É o Mentiram Pra Mim sobre o Desarmamento. É a parceria dele com o Flávio Quintela. Né, o livro é muito bom, dá pra você ler em um dia, se você tiver interesse realmente no tema. Sim. Eu acho o seguinte, Bruno, sobre essa conversa do Dória com o Benê Barbosa, eu acho o seguinte: eu acho que o Dória, ele é a pessoa atualmente que é a pessoa mais viável para uma possível presidência no ano que vem. E pessoas que querem votar no Bolsonaro podem até ficar com raiva de mim sobre essa minha situação. Eu hoje até votaria no Bolsonaro, no caso do primeiro turno, votaria. Mas eu não acho que seria viável. Eu não acho que seria viável uma candidatura dele, por ele pertencer a um partido muito pequeno, por ele não teria base para governar. A base que mais pode falar. Pode falar. Não, eu só ia fazer 2 observações, mas continua aí que quando a gente terminar. A base, quem seria o mais viável atualmente seria o Dória. E o que é que os conservadores e os mais liberais precisam fazer? É trazê-lo mais para a direita. É uma visão até que o próprio Rodrigo Constantino está defendendo, o Alexandre Borges também está defendendo. Ao invés de a gente ficar criticando somente o cara, vamos tentar trazer ele mais para a direita. E eu acho que essa conversa com o Benê Barbosa foi importante por causa disso, para dividir. Tu vai ter essa bibliografia para ler, tu tem esses dados que eu estou te trazendo. Se a partir de agora tu não mudar teu pensamento, aí é canalice tua.
Entendeu? Em relação à viabilidade é mesmo, isso aí é verdade. E assim, independentemente da pessoa votar no Bolsonaro ou votar no Dória, hoje se tivesse eleição eu votaria no Bolsonaro, Também. porque não tem nenhum outro candidato que abertamente defenda, por exemplo, essa questão do enrijecimento de penas a crimes, como estupro, por exemplo, a questão do armamento para a população, que para mim é inegociável, essa questão do armamento. Se o candidato pode ser bonitinho, pode defender tudo que eu concordo, se ele não defende que eu tenho o direito de me defender, significa que não dá pra confiar nele, porque ele não confia em Os valores também, entendeu? que Se ele o governo defende, não né? confia em você. Tem muita coisa que ele fala, muita besteira, porque ele fala sem pensar. Né? Mas ele tá mudando bastante ultimamente. Negócio. Ele deve estar tendo algum tipo de treinamento para não ser tão estourado mais. Ele tem mudado bastante postura. Agora, isso é importante. Ele tem que ter isso se ele quiser atingir o público moderado, né? O público que não está envolvido diretamente com política. O ponto que eu queria chegar é o seguinte: a gente não tem um movimento um político organizado de direita, né? De forma que aparece um candidato e todo mundo deposita as esperanças numa pessoa só. Não pode ser assim. Isso é perigoso, isso é bem perigoso. A gente tem que ter várias opções. Isso é bem perigoso porque no caso de uma decepção acaba tudo, né? Exatamente. A gente deve ter várias opções, tá? Hoje, como eu falei, eu votaria no sujeito. Amanhã, dependendo, se aparecesse um candidato que eu concordasse mais com ele, simpatizasse mais com ele, as propostas fossem melhores, mudaria. Mas hoje a gente não tem. A gente está tentando trazer um cara que tem algumas tendências assim alinhadas com órgãos internacionais, que, por exemplo, defende desarmamento, né? Movimento globalista em si. Mas se a gente conseguisse trazer um cara desses com o potencial que ele tem para realmente um posicionamento conservador, ou pelo menos liberal, né? Já seria um grande avanço. Hoje a gente não tem. É isso que eu queria. A gente não tem candidatos. A gente tem um candidato e agora a gente está tentando trazer outro. Exatamente. Bora ver se surge mais gente aí, né? Exatamente. Mais algum comentário sobre o assunto? Não. Não. Então vamos lá. Eu acho que a gente já falou várias vezes sobre a questão da mídia, da mentira que a mídia tem promulgado dia após dia para nós, pessoas comuns. E nessa semana aconteceu uma coisa que eu acho muito positiva e que foi o desmascaramento da CNN, que é conhecida nos Estados Unidos como Clinton News Network, né? Ou very fake news, como diria Donald Trump. E agora ele já mudou o nome, né? Ele já falou very fake news e agora é fraud fake news. Tá ligado? Ele tá brincando com isso o tempo inteiro. Mas o que aconteceu essa semana é o seguinte: um produtor da CNN, acho que deixa eu ver o nome dele aqui, é John Bonifield, né? O nome dele? Eu não lembro agora. John Bonifield. Ele não sabia que estava sendo gravado em uma conversa e admitiu que todo aquele papo do envolvimento de Trump com os russos durante a eleição e posterior à eleição é tudo furada, tudo mentira. Eles não têm base nenhuma para estarem afirmando aquilo e estavam realmente fazendo uma caça às bruxas. Usou esse termo que o próprio Trump havia utilizado dias anteriores, dizendo que ele estava sofrendo uma caça às bruxas por uma questão que não tem provas, que ninguém tem nada que possa comprovar sobre isso. E aí esse vídeo caiu na internet e deu errado para a CNN, né? É o Projeto Veritas, se não estou enganado, o nome do canal que divulgou isso aí. E, inclusive eles estão ainda divulgando, né? Tá em partes, eu acredito que tá na parte 3, né? Cada vídeo mais ou menos em 10 minutos, pelo que eu pude ver. Isso foi excelente, cara. Isso foi excelente porque mostra claramente, né, como já tinha sido demonstrado em outras ocasiões, por exemplo, em protestos de muçulmanos lá em Londres, logo após o atentado terrorista, protesto fake, né? Tinha gente lá organizando, alguns gatos pingados lá para dizer que tinha uma mobilização dos muçulmanos contra os ataques terroristas, coisa que não havia, né? E agora isso aí tira totalmente a credibilidade, né? Só que, né, você tem de um lado a Fox News nos Estados Unidos, que defende um ponto de vista mais conservador, mas mesmo assim não é
puro, né? Mas na grande mídia é um meio de comunicação que inclusive eu gosto de estar acompanhando. Mas você do outro lado tem os outros gigantes, tem MSNBC, tem NBC, ABC, CNN, tem New York Times, tem Washington Post, os outros jornais grandes. Você não tem nada parecido com esse viés conservador, né? E isso é um ponto que eu gostaria de observar. Esse sujeito, o James O'Keefe, ele já tinha mostrado um vídeo de câmera escondida com Planned Parenthood, que são as clínicas de aborto, né, que o Obama estava financiando massivamente, o Trump tentou cortar, teve a chiadeira e tal, e ele mostrava que estava havendo tráfico de partes de crianças abortadas para a indústria farmacêutica, né. Foi um escândalo isso aí, mas provavelmente não chegou aqui no Brasil. Claro que não chegou aqui no Brasil. Normalmente depende de Globo News. Claro, né? que não chegou aqui no Brasil. Mas a internet está aí, né? Para quem quiser pesquisar, vai achar isso aí, né? E outra coisa também interessante agora e perigosa, está começando uma movimentação nos Estados Unidos para restringir ou até proibir mesmo que o Trump utilize as redes sociais dele para se comunicar com a população, pois o comportamento dele supostamente não era presidenciável. Ele respondeu, né, dizendo que, não, meu comportamento é presidenciável. Agora é presidenciável de acordo com os dias modernos, em que as pessoas têm acesso às redes sociais e a gente pode se comunicar diretamente, sem intermédio, sem distorções, nem edições, né? Exato. Para prejudicar o Trump. Exato. Ele está fazendo a ponte direta, né? Enquanto que aqui no Brasil a gente tem políticos que evitam isso ao máximo de se expor, nos Estados Unidos a gente tem um presidente que está toda hora no Twitter postando vídeo, postando alguma coisa que ele pensa. Isso é bastante positivo, desde que ele não libere coisas secretas, né? Que aí realmente seria uma grande idiotice. Tudo na vida é composto, eu acredito, de trade-offs, né? Quando você escolhe uma coisa, você perde em outra. No caso das mídias sociais, o fato dele estar utilizando, da forma como ele está utilizando, vez por outra pode acontecer uma gafe, uma besteirinha assim. Mas você tem muito mais ganhos em ter uma comunicação direta com seu governante, ele está prestando contas para você, está falando o que está acontecendo, estou fazendo isso, estou trabalhando nisso, eu estou querendo fazer isso. Você está acompanhando em tempo real, cara. Você não vai ter que ficar procurando no site da presidência as atas lá, reuniões, nada disso, pô. Entendeu? Eu acredito que esse deve ser o caminho, inclusive. Isso é uma coisa que é porque é o Trump, tá? Se fosse na época do Obama fizesse isso, ele seria louvado. Você lembra de quando ele escrachou com a cara do Donald Trump no Saturday Night Live? Lembro. Todo mundo bateu palma de pé pro cara, entendeu? Aquilo é presidenciável? Eu pergunto. Você ir pra TV aberta, falar mal de um grande empresário do país, porque ele tá também falando mal de você, mas você é uma pessoa pública, você não deveria fazer aquilo se fosse partir dessa lógica que estão fazendo com o Trump, claro, né? Então, pelo amor de Deus, é mais uma vez a very fake news tentando organizar um mini golpe contra o Trump. A questão é a seguinte, ele ganhou as eleições utilizando essas ferramentas, certo? Foi o que fez com que ele ganhasse as eleições, porque as pessoas não dependiam do filtro da imprensa, né, do filtro ideológico. Nunca tem notícia positiva a respeito dele. Se eu não estou enganado, a proporção de notícias positivas e negativas era 13-1. 13 notícias negativas para uma positiva. Foi um estudo da Universidade de Harvard. Não me lembro qual foi o curso que realizou essa pesquisa. Mas, tipo, tem um viés claro, e as mídias sociais, eu acredito que deve ser até o caminho que os políticos devem buscar para até desonerar os cofres públicos. Você não tem que estar usando, por exemplo, horário eleitoral aqui no Brasil, né? Se a gente tivesse um movimento de... agora, isso depende, é claro, de outros fatores, né? Tipo, a universalização do acesso a banda larga, tudo. E isso depende da abertura de mercado. Não depende de ação de governo dando dinheiro, bolsa, nada do tipo, não. Abre o mercado e com o preço baixo e todo mundo vai ter acesso a isso aí. Né? Que lá nos Estados Unidos, às vezes o cara depende do food stamp, né? Que é tipo um vale alimentação que o governo dá pro cara, mas o cara tem um carro, o cara tem um smartphone, o cara não devia nem estar recebendo isso, né? Pra início de conversa. Mas enfim, isso é outro assunto e fica para outro debate isso aí. Beleza. É isso. Então acho que acabou por hoje é só, né? Por hoje é só. Pessoal, muito obrigado por estarem acompanhando aqui mais um Weekly News.
mais uma vez, comentem os nossos vídeos, curtam, a gente precisa do feedback de vocês e fiquem ligados no canal que durante essa semana teremos outros vídeos e na semana que vem... Ativem as notificações, é muito importante. E na semana que vem a gente volta com o nosso Weekly News, notícias da semana. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.